Olá pessoal, o destaque dessa semana com certeza fica para o resultado da Vale e dos dividendos anunciados. Após o resultado, a ação subiu bem no início do pregão, mas com a queda do Ibovespa como um todo, acabou fechando em leve alta. Bom, isso dependendo de como fechar aí no aftermarket do vencimento de opções, que acaba às 8 horas da noite de sexta-feira, então a gente está gravando um pouquinho antes desse final. Também tivemos o resultado da B3, a prévia do GPM e a ata do Fed movimentando essa semana. Meu nome é Fernando Franklin e aqui descomplicamos o mundo financeiro discutindo as informações mais relevantes no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá, começando pelas notícias internacionais. Os Estados Unidos teve a ata do Fed lá que trouxe preocupações para um corte muito cedo dos juros, ou seja, está falando aí que se cortar muito rápido a inflação dispara, não vai atingir a meta de 2%. Isso aí o mercado de certa forma já estava prevendo. Então ele deu uma controlada, está acompanhando, está vendo, mas não é um bom tom de se ver numa ata que a gente está esperando corte de juros por lá. Vamos aguardar, mas não tem muito o que fazer. Partindo para a OCDE, a taxa do PIB ficou 0,4% de crescimento no quarto trimestre de 23. Então é interessante aí também. Engraçado, né? Semana passada a gente falou da Vale, falamos da OCDE, falamos aí desses pontos todos e a gente vai ter que repetir alguns pontos porque as notícias, quando começam a sair, elas vão em blocos. Isso é interessante da gente acompanhar também, né? Nunca sai uma notícia só na semana ali, isolada. Quase sempre quando a gente começa a ter blocos de notícias ali para um setor, para uma empresa, vai começando a sair as informações em sequência. Passando para as notícias nacionais, a gente tem a pesquisa Focus, que traz mais uma queda forte aí do IGPM, caiu para 3,30, e o IGPM também saiu o resultado especificamente, né, da segunda prévia de fevereiro, que ficou com uma queda de 0,49%. Lembrando que na segunda prévia de janeiro tinha sido uma alta de 0,33%. Então é importante a gente fazer esse comparativo, e aí a pesquisa Focus, obviamente, refletindo essa queda já. Vamos acompanhar como é que vai ser daqui para frente. Temos também o fechamento do Ibovespa, que fechou em alta na semana de 0,54 a 129 mil pontos e 419. No ano, queda de 3,55%. Né? Então, ponto que a gente vai vendo, o mercado ele até deu uma subidinha essa semana, mas faltou mais notícias positivas para poder efetivamente decolar. O que salvou foi a expectativa realmente da Vale, que deu uma subida forte durante a semana, mas obviamente no dia de hoje, né, como eu falei já adiantando no início do vídeo, não teve força para poder manter após o resultado. Mas vamos falar aqui primeiro, então, da B3. A B3, ela divulgou o resultado dela, o lucro líquido dela caiu 8,2% em relação ao quarto trimestre de 22, 8,7% de queda em relação ao terceiro trimestre de 23. Então, um resultado aí que não veio muito bom. Também separei aqui para a gente poder olhar que tem as despesas dela, que aumentaram aí 4,7% em relação a 2022 inteiro, né, ano contra ano, e 9,9% em relação ao quarto trimestre de 22. Então é interessante a gente ver isso, como é que as despesas dela aumentaram significativamente e também, assim, bem em linha aí do que está acontecendo aí com o lucro líquido, né, em queda também. Então, outro ponto é que essas despesas elas foram aumentadas muito em relação aí por conta de previsão, de adiantamentos, né, de despesas que são feitas para poder fazer a autorregulação dela. Não ficou muito claro aí no detalhe o que é efetivamente que ela fez, mas é um ponto que ela está falando que é uma provisão para poder se enquadrar aí em relação às despesas que ela vai ter de caixa para essa autorregulação no ano seguinte. Então, esperamos que isso já seja uma adequação para a gente ter um ano um pouco mais interessante aí daqui para frente. E, por fim, a gente traz aqui a Vale, né? Que começou com seus resultados, mas o principal que mais destacou e que o mercado mais gostou foi o anúncio dos dividendos de R$ 2,73. E aí isso dá mais ou menos 4% aí em relação ao valor atual da Vale, né? Então, importante isso, ela fica
em março e paga também em março. No dia 26, salvo engano, aqui ela paga os dividendos, então prazo curto, o que é interessante também quando tem um anúncio de dividendos, o prazo ser mais curto, fica mais interessante para o mercado, então vale ficar de olho nesse ponto. Também o lucro líquido que está aí dentro do resultado dela, né, que ela anunciou, o lucro líquido caiu 52% em relação de 2023, em relação a 2022, né, o ano inteiro, 2022 para 2023. A comparação com o quarto trimestre de 2022, a queda já é de 35%, e a queda para o terceiro trimestre de 2023 é de 14%, ou seja, foi um resultado em termos de lucro líquido bem aquém do esperado, sendo que 41% abaixo da expectativa de mercado. Esse foi um ponto aí complicado, né? Mas um dos pontos que pode estar explicando essa queda do lucro líquido é que ela aumentou a provisão aí para reparação de Mariana, foi aumentada aí em 1,2 bilhões de dólares, né? Então, ponto importante, isso impacta significativamente, mas vale lembrar, né, que a gente trouxe até nos resumos semanais anteriores, que a BHP tinha aumentado em 3 bilhões, né, de dólares, então ela ficou abaixo do aumento da BHP, o que de certa forma traz um pouco de conforto aí talvez para o mercado, mas uma pulguinha também atrás da orelha para entender por que ela ainda não aumentou da mesma proporção e se é que vai aumentar ou não. Vamos ter que acompanhar. A gente tem também o EBITDA anual da Vale, que caiu 9% em relação a 2023 para 2022, e na comparação com o quarto trimestre de 2022, a alta já é de 37%, e alta de 52% em relação ao terceiro trimestre de 2023. Ou seja, o EBITDA veio bem forte. Ainda que tenhamos tido uma queda ano a ano, né, o quarto trimestre em si, o EBITDA veio bem forte, em linha com a expectativa de mercado, que é importante também. Então, o EBITDA ter vindo forte, apesar do lucro líquido não ter sido tão interessante, foi um dos pontos que ajudou aí o mercado a enxergar com bons olhos esse resultado divulgado. Vale reagir aí que um ponto importante seria a gente entender outras linhas do balanço para poder tomar a decisão de investimento. Aqui eu estou trazendo alguns highlights importantes, alguns itens que a gente fala assim, isso aqui dá uma olhada, isso aqui mexer um pouquinho, mas tem muito mais coisa quando você olha o balanço, tem muito mais informação para poder olhar, tem a questão do descomissionamento das barragens que está evoluindo também, então tem bastante coisa, tanto para a Vale aí, quanto para a B3 e para outras empresas que divulgaram seus resultados. Se tiver alguma empresa que vocês queiram que eu traga aqui alguma informação, né, que divulgou nessa semana ou que vou divulgar na próxima semana, pode deixar nos comentários que a gente coloca aí para vocês também. Mas era isso que eu tinha para vocês para essa semana. Esses foram os principais pontos, os principais destaques de uma semana que teve feriado lá nos Estados Unidos na segunda-feira, né, dia do presidente. Então, uma semana curta para fora, aqui numa semana cheia, mas ainda pós-carnaval, ressaca de carnaval, né? Então, é uma semana ainda um pouco mais devagar, vamos ver como é que vai ser as próximas aí e engatinhar para uma alta mais forte do Ibovespa, quem sabe. É isso que eu tinha para trazer então. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.